As palavras de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. As palavras do Senhor, né? São palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. E é isso que nós estamos aqui, né, para fazer, ouvir as palavras do Senhor. E hoje o Senhor vai falar conosco através da sua serva, Sara Beatriz, né, que já está de partida para uma outra cidade. E o culto de hoje, né, nós estamos apresentando também ao Senhor, para que o Senhor venha guardar a sua serva, o seu esposo, conduzir eles a essa nova terra em segurança, preparar o caminho deles, né? A chegada deles ali. Quando eles chegarem ali, já vai estar tudo pronto, anjos poderosos já estarão cercando aquele lugar e abençoando a vida deles ali, o tempo que o Senhor quiser que eles estejam ali. Certamente o Senhor estará cuidando de você, sabe? Do seu esposo, do seu lar. Pode ter certeza disso, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que confiam e esperam no Senhor. Então, esse culto também nós estamos apresentando ao Senhor para que seja bênção na vida desse casal que está partindo ali, né, para São Paulo, que eu tenho certeza que será um novo tempo na vida deles, um tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de crescimento espiritual, um tempo de conquista, em nome de Jesus, tá bom, Sara? É assim que nós oramos por vocês, tá? Então, vamos dar oportunidade para a serva do Senhor estar trazendo a palavra de hoje da parte de Deus para os nossos corações. Sara, você com a palavra. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. De antemão, eu quero pedir desculpa pelo meu esposo e acho que a minha sogra também iam participar, mas eles estão com um probleminha na internet lá. Eles estão na serra finalizando, porque como a gente vai ficar longe, né? Meu esposo priorizou esse finalzinho das férias dele para poder ajudar lá eles. Mas eles estão tentando entrar. Acredito que em nome de Jesus eles vão conseguir entrar aí até o comecinho da palavra. Obrigada, tia, pelas palavras. A semana que vem vai estar sendo realizado aqui também, né, o evento, mas que também vai ser para adorar a Deus, né, e agradecer por essa oportunidade que Deus está dando para a gente, de estar ingressando nessa nova vida em um outro estado, mas eu sei que Deus vai estar conosco ao longo dessa caminhada e nada é por acaso, eu tenho certeza disso. E abrimos o ano de 2025 com a primeira live do ano de 2025. E, na verdade, eu tinha preparado uma outra palavra, mas semana passada foi postergado o dia. E eu resolvi trazer um breve estudo sobre a relação da ansiedade que nos acomete ao longo da vida, né? Ao longo dos nossos processos, das nossas vivências, né, com Deus. O cristão o que mais passa a gente ter ansiedade de conquistar algo, de alcançar, né, os nossos objetivos. E a relação, né, entre a ansiedade, a falta de Deus, usamos também vou usar também o exemplo de Paulo, né, como base bíblica, e como a Bíblia é um manual para todas as provações e situações da nossa vida. Né? Hoje, dia 19 de janeiro de 2025, 19 dias do início do ano de 2025. Um ano de mudanças, de renovo, de transformação de vida. É um tempo de se achegar a Deus, de se entregar, de comunhão, de trazer o melhor para Deus, né? E dentro da nossa família, assim como temos feito ao longo das nossas lives, ao longo dos anos, desse ano. Todo ano muitas pessoas, né, inclusive eu pego um papelzinho, faço minhas resoluções para um novo ano. Esse ano eu também fiz isso, né, que nada mais são do que promessas feitas de início do ano, que a gente visa, né, melhorar algum aspecto da vida. Elas podem incluir metas de saúde, finanças, carreiras, relacionamentos, né, nos ajuda a seguir aquilo dali ao longo do ano, né, olhando por um ponto positivo.
Mas para nós cristãos, todas essas metas e resoluções são apresentadas a Deus, né? Nós viramos o ano agradecendo a Deus, entregando mais um ano de nossas vidas a Ele, entregamos a Ele nossos sonhos, para que, segundo a vontade dele, sejam realizados e alcançados com êxito. Mas junto a isso vem a ansiedade de alcançar. O meio no qual estamos inseridos, nossos ambientes de trabalho, estudo, amigos, família, a vontade de compartilhar as metas realizadas o quanto antes. Mas e quando demoram para acontecer? E quando não conseguimos no nosso tempo? Pelo fato de a ansiedade ser real, né, e predominante no mundo, seu impacto também é. A ansiedade pode vir de cenários imaginários, problemas reais, presentes, e ela traz uma sensação de destruição iminente. Assim que se percebe é que a vida é uma permanente ansiedade e ela se torna impossível amar a Deus e ao próximo como deveríamos. Independentemente da causa ou fonte, a ansiedade interrompe a vida em vários níveis. Eu vou usar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele exorta em Filipenses 4:6. Eu vou ler aqui com os irmãos. Não estejais inquietos, ou em outras traduções, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Eu trago, antes de adentrar no apóstolo Paulo, o exemplo de Jonas também, que foi um personagem bíblico de muita relevância e que chegou ao extremo da ansiedade, cogitando inclusive dar fim à própria vida. Foi Jonas, o evangelista, o famoso profeta, mais conhecido nos contos infantis como o profeta fujão que foi engolido por uma baleia, né? No final do livro, que leva seu nome, ele registrando a ansiedade que ele consumia o coração. Chegou ao ponto de pedir a Deus uma espécie de autorização para morrer. Ele disse: peço-te, pois, o Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O profeta ansioso que estava, não somente fez aquela declaração de maneira isolada, mas a reiterou, deixando clara sua posição de contrariedade com os fatos que estavam envolvidos. Ele literalmente se irou com a decisão divina de salvar um povo que era declaradamente um inimigo seu. E não era para menos. Os assírios que viviam naquela cidade eram os piores terroristas daquela época e odiavam Israel. Buscar um objetivo e se esforçar por uma coisa seguindo firmemente em sua direção, e, no entanto, observar que as coisas caminham em sentidos completamente opostos, contra a vontade, a nossa vontade, tem de fato o potencial de deixar qualquer um ansioso, qualquer pessoa. Dá para imaginar o sentimento de Jonas de levar ajuda e salvação a um povo cruel e destrutivo, sem que quisesse deliberadamente fazer aquilo. Ele não queria fazer aquilo, era contra a sua vontade. Com Jonas, aparentemente foi exatamente o que aconteceu. Nós devemos tentar compreender o problema de Jonas. Ele tinha de ir, pegar os inimigos do seu povo, os assírios, faziam saques no norte de Israel, onde Jonas vivia, e praticamente certo de que eles atacaram a sua cidade natal. Talvez os assírios tenham matado a mãe e o pai de Jonas. É possível que ele tenha testemunhado os soldados violentando suas irmãs, e assim entre outros, porque era um povo duro de coração e perverso. E nós poderíamos claramente entender por que Jonas odiava tanto de cumprir essa missão. Entretanto, Jonas deve ter ficado feliz ao saber que a maldade de Nínive chamou a atenção de Deus. Ele acreditava que os assírios deveriam ser julgados por sua brutalidade e que a solução deles, talvez, era ir até eles e matá-los. No meu raciocínio, né, concluindo que o Jonas fez, eu acredito que naquele momento ele entrou em um espiral emocional profundo, né? Foi exatamente sua intenção de não estar convergindo com a vontade divina. Mas Deus tinha uma mensagem diferente. Não era ir e matá-los, era ir até eles e ganhá-los para ele. O escritor, né, do livro estava certo quando afirmou que Deus tem uma solução para todos os problemas, enquanto Jonas tinha um problema para toda a solução. É o que ocorre geralmente
como exemplo, com quem passa por crises de ansiedade, pois coloca seus problemas sobre uma lente de aumento. Tudo é mais do que realmente é. Né? Assim sendo, os sintomas apresentados pelo profeta, que podem ser classificados modernamente como sendo uma síndrome depressiva, pois do ponto de vista, né, psicológico, as síndromes depressivas têm como elementos mais salientes o humor triste, o desânimo, a inquietude, né? E acredito que foi tudo isso que Jonas passou naquele momento. Podemos usar também o exemplo do profeta Elias, um profeta tão usado por Deus para trazer justiça e levar a mensagem dele ao mundo, apresentou um profundo sentimento de tristeza, certa vez tão profundo ao ponto de Elias desejar a sua morte. Mas devemos falar agora, que é aonde eu me baseei mais fortemente no estudo, que foi em Paulo. Assim como tantas pessoas que eu descrevi, né, as duas pessoas que eu descrevi, existem várias nas escrituras sagradas, Paulo foi o apóstolo da graça, que exortou em Filipenses, como eu li no versículo, e ele viveu intensamente todas essas fases da sua vida. Quando foi chamado pessoalmente por Jesus no caminho para Damasco, começou a experimentar toda sorte de provações e perseguições que o levaram, inclusive a quase desistir da própria vida. Ficou ansioso constantemente, às vezes com ares de sofrer patologicamente disso, e em outras demonstrou não passar de um sentimento de nostalgia, saudade do céu, que mais para frente os irmãos vão entender que também a ansiedade está ligada a isso. Existe sim uma ansiedade que pode ser abençoadora por Deus, desde que essa ligue a pessoa a Deus, a Ele, a Deus, e ao desejo de buscá-lo e a servi-lo como se vivesse o céu de maneira precária. É claro ainda enquanto habita a terra. Paulo foi assim, um homem ansioso por Deus. No mundo de hoje, talvez a doença deste século seja mesmo a depressão, e como tal, pode estar alcançando altos índices de letalidade entre jovens, idosos, né? E contudo, ressentimos que uma das causas desse mal, por certo, da motivação da vida e a chance de crescimento que alguns jovens têm, que não são alcançados, que alguns idosos já estão lá em seus lares, já sem projeção mais de vida, né? Talvez sem Deus nos seus lares. E Paulo, né, que é Saulo de Tarso, né, ou melhor, Paulo como é conhecido, parece ter experimentado várias vezes durante seu ministério as ambas dessas emoções. Para compreender o tema, é importante se fazer conceituar o que vem a ser a ansiedade sob a ótica médica, né, acima de tudo psicológica. Andei pesquisando os termos psicológicos que fossem fáceis de entender, né? Tantas vezes em suas emoções e decisões, muitas das quais ele se arrependeu depois e não teve vergonha de confessá-los para quem lê toda ali a passagem de Paulo em Filipenses, né, como ele deixa registrado. Ele experimentou desânimo, falta de esperança, de alegria, e não raras vezes parece ter demonstrado uma falta de sentimento daquilo que fazia, pois outrora ele agia opostamente ao que pregava o cristianismo, sendo ensinado e treinado para executar essa cruel função de perseguidor, e ele fez essa função e cumpriu bem a sua função. Entretanto, ele venceu as suas lutas pessoais pela fé, demonstrou uma convicção na eternidade, no seu chamado pessoal por Deus, que chega a impactar qualquer leitor de sua breve e bela biografia. Às vezes ele precisou de muita força de vontade, outra de amigos bem-achegados e, por fim, de amparo direto e pessoal do próprio Deus. Senão, possivelmente, sucumbiria às doenças da alma e assim poderia chegar ao extremo, que elas poderiam conduzir uma pessoa à morte, assim como para ele. A ansiedade que sentiu foi algo que beirou a descrição em alguns momentos, provocando um sentimento de pena naquele homem que soube como ninguém o que significou sofrer o nome de Cristo. Mas sangrou-se vencedor, e como ele mesmo afirmou em seu derradeiro escrito poucos dias antes de ser executado, ele guardou a fé, acabou a carreira combatendo o bom combate, e para isso precisou lutar contra muitos inimigos, inclusive o pior de todos, sua ansiedade, ou seja, ele próprio, ele lutou contra ele. Né? Na literatura médica e psicológica, né, define-se por
ansiedade sendo uma síndrome, uma vez que apresenta um conjunto de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente. E para diagnosticar se alguém padece desse mal, é necessário verificar os sintomas ansiosos que causam esse sofrimento clinicamente significativo e prejudicam a vida social e ocupacional do indivíduo. Para alguns especialistas, a ansiedade ela é de pessoas com que as pessoas que têm altos níveis de ansiedade, elas apresentam uma tendência de antecipar sua inabilidade de questionar suas habilidades intelectuais. Elas acreditam que elas não vão conseguir, elas sofrem por antecedência, elas sofrem se antes atingir o seu objetivo, né? Em situações emocionais, o ser humano pode experimentar basicamente três emoções principais em resposta a essa situação, né? A raiva, aquela raiva contra si mesmo e o medo em si, né? Encontrando-se em estado de alerta, o organismo reage com o comportamento de fuga ou de ataque ao agente estressor, né? Procurando ver da onde aquela ansiedade está surgindo, nas quais importante descarga no sistema nervoso ocorre a depressão, aquela tristeza, né, profunda que a pessoa sente. E como eu quero chegar, que assim como Paulo sofreu, Jesus também sofreu por ansiedade. Jesus sofreu algo parecido, que até nos dias atuais aguça a curiosidade e vem sendo objeto de estudos mais aprofundados para procurar entender suas causas. Eu estava lendo uma passagem, né, que quando Jesus estava no Getsêname, naqueles momentos que antecederam a sua prisão, a sua tortura e sua morte, né, há relatos bíblicos que afirmam especificamente, até em algumas versões um pouco mais antigas e mais literais, que Jesus afastou-se um pouco dos apóstolos para orar ao Pai, estando em um estado de abalo emocional. Né? Em Lucas 22:43, cita: "E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão." O nome desse fato, segundo a pesquisa que Deus estava passando ali naquele momento, é hematidrose, cientificamente. Ele estava num estado de tensão e ansiedade máxima por saber o que viria a acontecer consigo logo mais. Tem um médico francês que, por sua vez, ele lendo, né, ouvindo esse relato bíblico, ele se aprofundou nesse assunto. O nome dele é Dr. Barber, não sei se é assim correto que fala, e ele chegou à conclusão de que tal ansiedade, em determinado grau, em um grau avançado, ela pode produzir rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. Desta forma, o sangue se mistura ao suor e acaba de escorrer por todo o corpo até a terra. E assim como falou no versículo, né, assim como Deus orando incessantemente, e o seu suor, né, caiu em forma de sangue na terra. E assim também afirmou um médico português que, além desses fenômenos, a hematidrose ela apresenta indícios de agitação, né, em todo o sistema central, né, e na região onde o suor sai em forma de sangue. E para ele, o suor em sangue aparece em ocasião de uma emoção violenta. E assim ele completou que o sangue forma uma camada muito fina, outras vezes coa-se em finas gotas. Em detida análise ao texto, né, o único evangelista que relatou esse fato foi justamente o médico, Lucas, né? Observando a riqueza de detalhes nessa narrativa histórica, ele fez com a decisão e presteza de um clínico, né? Para aquela época, ele mostrou que Jesus sentiu a necessidade de companhia humana naquele momento crucial que enfrentava. Porém, seus discípulos optaram pelo sono, porque tamanho era o cansaço e a tristeza que sentiam. O que viram a seguir só o mestre conhecia previamente, tanto que sabia que eles precisariam estar em sintonia com Deus por meio da oração, pois a provação e tristeza que experimentariam brevemente seria grande, como de fato o foi. Ao final, orassem, uma vez que somente assim não entrariam em tentação. No entanto, o tempo já havia se esgotado para isso. Logo em seguida, a sua afirmação, os detentores guiados e liderados por Judas chegaram para prendê-lo, momento em que seus discípulos provocaram uma verdadeira turba, uma confusão, mas logo solucionada pacificamente por Jesus, que mesmo necessitando de encorajamento emocional,
minutos antes acabou por amparar e consolar os seus seguidores, né? Cumpriu assim o que se chama por meios militares de manter ânimo forte e fé na missão, né? Para os militares de plantão aí, eles persistem no trabalho para solucionar o que nada mais é do que um valor ético no cumprimento da missão. E Deus, apesar de tudo, cumpriu a sua missão, né? Não se pode esquecer que a Bíblia retrata valores espirituais em suas páginas, mas também faz um verdadeiro escrutínio da vida de homens e mulheres, que somos pessoas reais. A Bíblia é um manual para a gente, né? Jesus foi, ainda é, um homem real. Por exemplo, como homem, tinha apetite e se alimentava como qualquer outro homem, né? Em Filipenses 2, no versículo 6 em diante, diz, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Dessa forma, Deus mostrou em sua palavra a humanidade como verdadeiramente ela é. Para tanto, usa de linguagem ligada à alimentação com frequência para demonstrar essas características, para quem já teve o prazer de ler os livros de C.S. Lewis, um escritor, um professor universitário, teólogo, né, irlandês, ele explicou isso no livro O Mais Relutante dos Convertidos, quando ele disse assim: Deus nunca quis que o homem fosse uma criatura meramente espiritual. É por isso que ele usa coisas materiais como pão e vinho para infundir-nos a vida. Podemos achar que isso é um fato um tanto grosseiro e não espiritual, mas Deus não pensa assim. Ele inventou o comer. Ele é a matéria, ele a inventou, né? Mas o que chama mesmo a atenção quanto a esse assunto em análise de ansiedade foi o grande antagonismo de Paulo de aconselhar, na verdade, determinar imperativamente para que nenhum de seus leitores ficassem ansiosos. Ele ainda completou o aviso dizendo por quais coisas não deveriam ficar assim, bem como apresentou uma solução proativa e preventiva para que não caírem nas garras desse mal, da ansiedade. Paulo, devidamente inspirado por Deus, aconselhou seus leitores e filhos na fé a não andarem ansiosos por coisa alguma, por coisa nenhuma. Na sequência do texto, ele ainda prescreveu a medicação adequada para evitar ser acometido desse mal, ou pelo menos mitigar-lhe os efeitos. Qual é essa medicação? A oração, a súplica e as ações de graças. Não se trata de uma oração qualquer, mas aquilo que eu preciso pedir é uma súplica definida. Ele pessoalmente sentiu isso quando pediu insistentemente a Deus que lhe livrasse do que chamou de espinho de carne. Mas a resposta divina encerrou seus clamores e petições nesse sentido. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim sendo, o apóstolo só pôde concluir: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Parece mesmo que o apóstolo foi um homem ansioso. Contudo, na acepção da palavra, a ansiedade ela pode ser um potencial motivador na vida de uma pessoa, porém a vida sem motivação nada mais é do que um deserto árido e por isso desinteressante. Se tem uma coisa que a vida de Paulo não foi, é desinteressante. Não mesmo, né? Ele precisou de muita motivação para cumprir o seu chamado. Ele detinha um sentimento, uma saudade transbordante da pátria celestial, uma felicidade contagiante por desejar a volta para a casa do Pai, para o céu, desta vez por toda a eternidade. Ele ansiava por isso, como se já tivesse estado lá antes, notadamente quando aconselhou a igreja em Filipos, mas a nossa cidade está nos céus, e onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Merece uma observação também, outra declaração de Paulo, ainda considerada muito enigmática por muitos teólogos modernos, quando disse que existem aflições de Cristo que precisam ser completadas. Ele estava ansioso não só por cumpri-las,
mas também por motivar seus seguidores a adotar o mesmo procedimento. Ele declarou à igreja: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Para quem conhece John Piper, ele, no intuito de interpretar corretamente essa afirmação de Paulo, ele disse que na maneira de falar, de aproximar demais do nosso sofrimento de Cristo, como se fossem irmãos redentores, existe um só redentor. Só uma morte expia o pecado, que é a morte de Cristo, a morte de Deus, de Cristo. Sendo assim, o então pastor, né, escritor, propôs um real significado para o texto, afirmando em seu sofrimento que Paulo completa: o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja? Qual o sentido disso? E o que o sofrimento de Paulo completa as aflições de Cristo? Não acrescentando nenhum valor a elas, mas estendendo-as ao povo que se pretendia que elas salvassem. Paulo chegou a ver a morte face a face, levando-o a enfrentar uma crise da alma. Dessa forma, certamente o que mais se destaca quando o apóstolo diretamente ou indiretamente suscitou a possibilidade ou desejo de morrer é o motivo intrínseco a esse sentimento, ou seja, o que estava por trás dele. Para trazer para os irmãos um contexto também de fé, para que haja um entendimento entre os problemas cotidianos e a ansiedade que é vivida por todos nós, parece que de alguma forma Deus é inesquecível para a alma humana, né? Como se de algum jeito as pessoas sentissem uma constante saudade dele. É algo como se a alma humana não pertencesse a este mundo e por isso está aqui somente de passagem, esperando o momento de voltar para a nossa casa, uma morada eterna e infinitamente maior, incomparavelmente, a esta terra que está delimitada por anos. A terra vai se extinguir. E é o que a ciência moderna até tem chamado de capacidade de crer. Tem um pesquisador de antropologia de Oxford, ele divulgou uma pesquisa recente muito interessante e ele descobriu que o ser humano nasce com a capacidade de crer. Ele sugere que a crença em Deus é uma consequência quase inevitável do tipo de mente que temos. A maioria do que acreditamos vem de ferramentas mentais, trabalhando abaixo da nossa consciência. E o que nós acreditamos conscientemente é que grande parte é impulsionado por essa crença. E que as crenças em deuses combinam bem com essas suposições automáticas, principalmente a crença em um onisciente, que é o Todo-Poderoso. E aí, nesse raciocínio, né, teve uma importante entrevista que ele deu para a revista Época, que ele afirma, né, que a fé, ela parece estar programada em nosso cérebro, fazendo menção até uma famosa afirmação de Charles Darwin, um confrontador convicto que, mesmo assim, asseverou certa vez sobre a formação do homem. Ele diz: uma crença em agentes espirituais onipresentes parece ser universal, pois parece que somos predispostos biologicamente a ter crenças, entre eles a religiosa. Né? De acordo com a filosofia também, há um importante exponente nessa área que disse, certa vez na sua obra, o nome da obra é Pensamentos. Houve outrora no homem uma verdadeira felicidade, da qual só lhe restam agora a marca e o traço todo vazio, que ele tenta inutilmente encher de tudo o que o rodeia, procurando das coisas ausentes o socorro que não obtém das presentes, mas que são todas incapazes disso, porque esse abismo infinito só pode ficar cheio de um objeto, que é infinito e imutável, que isso é o nosso próprio Deus, só pode ser preenchido por Deus. Não se pode lançar mão dessa definição para reduzir Deus a um tamanho de necessidades humanas. Mas uma vez que ele, possuidor de atributos fundamentais, é onipresente, logo, não temos um tamanho definido. Ele é tão grande que não pode ser limitado para caber em espaços humanamente criados ou pensados. No entanto, a necessidade humana esta sim, pode ser preenchida somente por Deus, por ele.
Deus não é inesquecível. Mesmo que se faça um grande esforço para retirá-lo da memória, ninguém o consegue por completo. De Deus não se tem apenas uma memória fria, uma memória filosófica. Existe uma espécie de saudade de Deus, que nada mais é do que uma lembrança remota, imprecisa, ao mesmo tempo gostosa e edificante e atrativa, que é a memória impagável de Deus e a saudade insistente de Deus, que produzem um anseio muito forte por ele, que metaforicamente se chama a sede de Deus. Parece que a humanidade sempre buscou uma resposta para esse sentimento, esse vazio na alma. Alguns movimentos religiosos buscam no equilíbrio a resposta para esta questão, outros procuram por meio da meditação. Algumas denominações religiosas, elas cristãs, elas fabricam imagens de pessoas, animais ou coisas que, de certa forma, elas tentam materializar a saudade inexplicável que sente. Muitas dessas imagens de seres são de que nunca viram ou sequer existiram. Mas entre tantas nações e povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e muito menos do livro sagrado que o revela, a Bíblia, é incrível como todas parecem ligar-se ao eterno de uma forma ou de outra. Isso demonstra que a alma humana, de alguma forma, clama pelo seu Criador. Ou melhor, sente uma atração inconsciente e irresistível pela eternidade. Crer ou negar a existência divina demonstra esse mesmo sentimento. Paulo, em seus muitos escritos, de fato, aquele homem de Deus não só foi acometido pelo sentimento de ansiedade, mas também o expressou com franqueza aos seus leitores. Verdadeiros irmãos que serviram de motivação para o prosseguimento de sua carreira evangelística. Ele sabia quem era e, acima de tudo, em quem ele cria. E é nessa ansiedade sentida por Paulo, por diversos personagens bíblicos, por tantos outros cristãos ao longo da história humana, pode sim ser considerada como a que agrada a Deus. Essa ansiedade. A poesia, especialmente a contida nos Salmos, é bem clara nesse sentido, né? O Salmo de número 42 é uma verdadeira declaração de santa ansiedade. Eu falo aqui de santa ansiedade. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E usa fartamente de termos como sede, lágrimas, choro, perguntas, saudades, tristeza, inclusive a declaração profunda: a minha alma está profundamente triste de saudade de Deus, é claro. Por fim, não menos importante, o salmista declara no Salmo de número 130, ele demonstra por si só e com muita cristalinidade, né, muito claro, o que realmente significa esse sentimento diante de Deus. Que das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Nota-se que Deus agradou da ansiedade sentida por seu povo para se achegar a ele. Tudo que está sempre voltada para ele, e não por razões que venham para nos destruir. Muitos homens e mulheres que experimentam ou experimentaram ainda podem experimentar a ansiedade como um desejo de trazer coisas futuras que ainda iriam acontecer ou que vão acontecer ou para o presente. Por vezes essa patologia acaba sendo desenvolvida, né? E Paulo a experimentou algumas vezes e fez questão de registrá-la juntamente com Lucas para que se tornasse conhecida das pessoas e quem sabe servir de consolo aos seus leitores, né? A ansiedade ela pode se transformar em doença ou síndrome e seja como for, se não tratada corretamente, pode evoluir para casos graves, levando a pessoa à morte, por vezes levando até o meio de suicídio, né? E todavia existe uma ansiedade boa, levada uma ansiedade boa, agradável e que portanto agrada a Deus. Né? Paulo demonstrou isso quando desejou ardentemente sua morada eterna com o Pai. Né? A poesia bíblica registrou relatos e vontades de pessoas que da mesma forma exaltaram o desejo irresistível por Deus para assim completar o vazio que sentiam. Só ele mesmo seria capaz de sanar isso.
A ansiedade, ela marca um momento difícil na vida de cada um que é acometido por ela. Algumas vezes, de tão difícil, torna-se insuportável para alguns. Por outro lado, ela pode ser encarada como uma provação, contanto que seja voltada para Deus, como foi o caso do apóstolo aos gentios. Paulo experimentou como poucos o que se chama tempos difíceis, e isso foi para ele como que experiências fantásticas de crescimento. Né? Uma vez eu estava lendo, eu não me recordo o nome do autor, mas tinha uma frase que dizia assim: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Passar pela ansiedade ou até mesmo pela depressão e vencê-las pode ser um diferencial na vida. Pelo menos o foi para tantos homens narrado na Bíblia, e especialmente para o nosso notável apóstolo Paulo, um homem ansioso, mas que agradava a Deus. Deus diz na Bíblia que tirar nossa ansiedade é normal, que quer tirar nossa ansiedade. E é normal sentir ansiedade em algumas situações, mas a ansiedade ela não nos ajuda. Não precisamos nos sentir ansiosos porque Deus está no controle. Ansiedade é preocupação com o que vai acontecer. Antes de enfrentar uma situação que poderá ser perigosa ou difícil ou até mesmo impossível. É natural que ficamos ansiosos, mas a ansiedade não ajuda e só piora a situação. Não é bom ficarmos dominados por essa ansiedade, porque o caos, o sofrimento, ela distorce a realidade e ela enfraquece a nossa fé. A ansiedade tira os nossos pensamentos de Deus e de suas promessas. Nós podemos acabar acreditando mais em nossos medos do que, na verdade, em Deus. Você pode contar todas as suas preocupações a Deus e confiar que Ele vai lhe ajudar, como foi citado em Filipenses 4, do 6 ao 7. Dê a sua ansiedade a Deus. Diga a Deus: tome a minha ansiedade, Deus. Você está no controle. E decida confiar no seu cuidado. Se vier mais ansiedade, dê a Deus outra vez e continue dando ansiedade até que acabe. Deus promete graça não para a nossa imaginação, mas apenas para a realidade. Ele nos promete que as suas misericórdias se renovarão a cada manhã, não que elas serão renovadas para todas as nossas preocupações. Assim, irmão, essa é a palavra que eu deixo essa tarde para os meus queridos familiares, amigos. Não deixe a ansiedade ou o medo conquistar algo, te dominar ou sobressair a sua fé. Ele cumprirá os sonhos do teu coração segundo a sua vontade. Arranque essa ansiedade do seu peito, entregue a Ele. No seu tempo, tudo se cumprirá. Deus tem o melhor para nós e será cumprido independentemente de ser no primeiro dia de 2025 ou dia 31 de dezembro, às 11h59 de 2025. Ele cumprirá. Permaneçam em vocês somente a ansiedade de herdar o reino dos céus. As suas outras preocupações, entregue a Deus. Né? Nós devemos alcançar a misericórdia e ao lado dele alcançar a vida eterna. Eu deixo essa mensagem e afirmo: hoje entrego as minhas resoluções a Deus e no tempo certo eu creio que elas se cumprirão. Eu agradeço a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Eu vou deixar também um hino para tocar, só para a gente finalizar, e depois a tia Beth vai estar encerrando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um momento. Vocês estão conseguindo ouvir?